Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disto, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Eu li alguns dias atrás um artigo que fala sobre o tipo de filme que pessoas gostam de assistir e o tipo de literatura que pessoas gostam de ler, e certos elementos que garantem o sucesso de um filme hollywoodiano hoje. E entre os muitos fatores que eram mencionados, foi um fator estranho e até interessante, que qualquer filme que faça com que pessoas conversem ou tenham interação com seres de outros planetas ou seres que não são seres humanos, é quase que um sucesso garantido. Pessoas se encantam com a ideia de falar com alienígenas ou com duendes ou com pessoas que não são, não vou dizer que não são normais, porque nem todo mundo gosta de falar com pessoas anormais, mas eu estou falando, no imaginário coletivo, há um encanto, há um encantamento em poder interagir com pessoas de uma outra dimensão ou de um outro lugar. E eu tenho pensado sobre isso, já faz tempo que eu venho pensando sobre esse fator que os próprios analistas da dramaturgia, especialmente hollywoodiana, calculam nas suas fórmulas de filmes que vão dar certo ou não vão dar certo. E, de fato, nós temos um fascínio com essas coisas, seja Senhor dos Anéis, seja... me lembro de um filme, Pax, alguma coisa, Ipax ou Pax, alguma coisa assim. Você lembra que tinha um alienígena que todo mundo achava normal, mas ele falava de vir de um outro lugar, era Pax, né? Pax. E todo mundo, será que ele é? Será que ele não é? E ele falando assim muito serenamente sobre a quantos anos-luz ficava a sua terra, e todo mundo ficava... E o médico psiquiatra que foi encarregado de analisá-lo, não é? O Jeff Bridges, parece que foi o nome dele, o ator, ele ficou assim, digamos, assombrado pelo homem, porque ficava sempre aquela coisa, bom, ele é louco, mas de repente não é. E se não for, isso é muito especial. E o filme deixa uma certa pergunta no ar, né? Mas sugere que realmente tratava-se de um ser extraterrestre. E não havia efeitos especiais, um pouquinho de jogo de luz, mas nada de especial. Mas o discurso todo era esse encanto. De onde vem isso? Porque tudo que nós desejamos ou fazemos vem de algum lugar, não somos malucos. Mas o fato é que nós fomos criados para ter comunhão com Deus, com o Espírito de Deus. Isso nos remete para fora de nós mesmos. Isso nos remete para uma dimensão de vida que nos encanta muito, embora não entendamos exatamente por quê. Mas é porque nós fomos criados para Ele. E como disse Agostinho, meu coração vivia inquieto até achar pouso em Ti. Até pousar em Ti, eu estava inquieto. Mas quando eu tive esse encontro com Deus,
eu achei paz. E uma alegria que não é possível somente nesta vida, digamos, normal. Nós sabemos que a Santíssima Trindade, falamos sobre isso semana passada e retrasada, que a Santíssima Trindade vive numa espécie de dança, teologicamente chamado o pericorese, que é o quê? É a habitação mútua do Pai no Filho no Espírito, o Espírito no Pai e o Pai. E esse tipo de... Quando você pensa nos três, como disse Gregório Nazianzus, um dos teólogos capadócios da história, ele disse: quando eu penso no Deus Trino, eu não consigo deixar de pensar no fato de que Ele é Deus único. Mas quando eu penso no Deus único, eu não consigo deixar de imaginar a comunhão das três pessoas neste Deus. Então a gente pensa nele, mas nós, tão unidos que são as três pessoas da Santíssima Trindade, que trata-se apenas de um só Deus, uma só essência, um mistério certamente. E nós pensamos, não, esse mistério é para teólogos, esse mistério é para pessoas eruditas, para quem faz doutorado, essas coisas. Mas a verdade é que Jesus, ao consolar os seus discípulos, estava prestes a ser crucificado, estava prestes a ir embora, mas ele disse: eu não os deixo órfãos, eu vou mandar o Espírito Santo. E ao explicar isso, ele começa a falar sobre o Pai. Já pedi ao Pai, o Pai vai me conceder, e eu vou passar o Espírito para vocês, e Ele vai falar de mim, e então eu virei fazer habitação em vocês, e o Pai também virá. Ou seja, Ele dá uma aula sobre a Santíssima Trindade para esses pescadores e homens bastante humildes e simples, exatamente no momento que Ele estava para partir, com a intenção de consolá-los. Então a Santíssima Trindade não é, digamos, uma área controvertida e complicada da teologia, mas faz parte da nossa vivência com Deus e é motivo de alegria. Deus em comunhão consigo mesmo, Ele em amor para com o Filho amando o Pai amando o Espírito amando o Pai, o Espírito amando o Filho amando o Espírito. É por isso que nós podemos dizer que Deus é amor, porque Ele já vivia num relacionamento amoroso eterno para toda a eternidade, e quando Ele nos criou não porque Ele sentiu carência do homem. Ele não criou. Há pessoas que acham que Deus criou o ser humano porque ele estava só, ele estava solitário. Não é verdade. Deus estava completo em si. Nós costumamos reunir a família toda semana, e quando a família se reúne comigo, meus filhos, noras, futura nora, noras plural, né? Tem futura, e os netos, eu me sinto completo, sabe? Não é porque eu não queira bem a mais ninguém, mas eu digo, aqui, se eu ficar aqui com esses, eu estou feliz, estou completo. Então Deus estava completo, mas Ele criou o homem como uma expressão do seu amor, e agora Ele nos convida para fazer parte desta reunião, desta comunhão sagrada com Ele. Ele nos criou para este fim, para termos comunhão plena com Ele, ao ponto de dizer, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, não é apenas os três agora, mas são os três mais nós. Mais nós. Que convite maravilhoso, que promessa maravilhosa. Isso atende ao anseio do nosso coração. Nós vemos isso de maneira muito, digamos, corriqueira, humilde, simples, nesse fascínio com seres de outros planetas e tal. Mas a verdade é que no fundo, isso reflete o anseio da criatura de ter comunhão com o seu Criador. Agora, nós fomos unidos a Cristo no dia em que nós fomos salvos, né? Romanos 6, versículo 4, fala sobre o batismo, dizendo que nós fomos unidos a Cristo, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição.
Ou seja, nós já somos unidos a Deus. Isso não depende de uma continuidade. Isso é um fato histórico. Todos aqueles que estão em Cristo estão unidos a Deus. Mas isso não quer dizer que todos permanecem em Deus. Nem todos gozam deste convívio com Deus. O mandamento que Ele nos deixa é: permaneça em mim. Como permanecer em Deus? Como fazer valer esta união? Você sabe que, como o casal que desceu do altar, assim que chegou na escadaria para pegar o carro, o marido virou para a esposa e disse: olha, eu te amo, viu? Eu casei com você agora porque eu te amo. Agora, não se fala mais nisso. Quantos sabem que esse casamento não vai dar certo? Não vai dar certo. Por quê? Porque casamento não basta ser unido, você tem que permanecer unido. Não adianta só ser família, você tem que permanecer família. Não sei quantos de vocês sofrem uma coisa que eu sofro, que eu tenho um membro da família que não é mais membro da família, na prática. Por causa de coisas históricas, não há mais como ter convívio. Uma pessoa que, por várias razões, não há como mais ter qualquer tipo de diálogo com essa pessoa. Não é falta de amor cristão, não é falta de perdão no coração, nada disso. Trata-se de uma pessoa impossível de conviver, por se tratar de uma pessoa muito perigosa, inclusive. Então, nós sabemos que não basta apenas ter o mesmo sobrenome. Você sabe disso. Nem todo mundo que é família, de fato, age como família. E você tem amigos que são mais próximos a você do que a sua própria família. E quantas pessoas, ao aceitarem Cristo, ao confessarem Cristo, são rechaçadas pela sua família e acabam abraçando a igreja como sua família, mais ainda do que os membros da sua família de sangue. Você talvez, não sei quantos aqui têm essa experiência, mas você se identifica mais, você tem mais convívio, você goza mais da comunhão. Por quê? Você permanece mais na igreja. Ao permanecer em Cristo, Ele diz: para que nós permaneçamos em Cristo, devemos obedecer os seus mandamentos. E qual é o mandamento que Ele destaca? Acima de todos os outros, que inclusive é o resumo da lei, que nós amemos uns aos outros. E Ele repete isso, na nossa leitura inicial, Ele repete isso vez após vez. Para permanecer em Cristo, não é só você e Cristo e mais ninguém. Você sabe que muitos pensam que monges são solitários, inveterados, são pessoas que não querem comunhão, mas não é verdade. O movimento monástico foi um movimento de pessoas se retirarem da sociedade para poderem viver em comunidade. Claro que através de exercícios de oração e trabalho e meditação, mas a principal motivação do movimento monástico, a partir do século V, foi exatamente de formar comunidades nos quais poderiam vivenciar o amor de Deus. Se retiravam da sociedade que consideravam corrupta e da igreja, de modo geral, que tinha sido cooptado pelo Império Romano. Eles disseram: não, a igreja se secularizou, se corrompeu, então nós vamos nos retirar para as montanhas ou para o deserto, para fazer o quê? Para formar comunidade. Então a ideia do monge solitário, sentado numa montanha em algum lugar, apenas meditando sobre as coisas de Deus, não é um retrato da realidade. A realidade foi que eles se retiraram exatamente para viver em comunhão, para poder aprender a amar verdadeiramente uns aos outros. Então é impossível falar de uma vida no Espírito Santo sem que isso passe por uma vida em comunhão com o povo de Deus. Mas isso complica a situação para nós hoje em dia, principalmente porque hoje em dia o que rege a nossa sociedade é o individualismo. Você entra no elevador, eu sei que eu sou tímido. Muitas pessoas acham que eu sou uma pessoa muito severa. Não é verdade. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu morro de timidez. Quando eu estou aqui na frente, eu tenho que tirar a minha timidez, botar de lado e a gente vem no altar, mas
saio desse altar, eu sou uma das pessoas mais tímidas que existe. Né? Você chega e se você me encontrar no shopping, né? E às vezes, bispo, e eu, e aí, tudo bom? E eu sou muito tímido socialmente. Me bota numa festa que eu morro. Eu sou a pessoa que senta ao lado da porta de saída ou que brinca com o cachorro. Sempre tem um que brinca com o cachorro. Porque o cachorro, mas chegar e me apresentar é muito difícil para mim. É muito difícil. Então, esse negócio de viver em comunhão, para alguns, para os mais introvertidos como eu, isso já é complicado. Mas nós vivemos numa época também pós-denominacional, uma época mais consumista, mais egoísta. Nós vivemos numa época de smartphone. Não é? Eu fui para um restaurante, levei minha esposa para o restaurante no início do ano, nós celebramos nosso aniversário de casamento, dia 3 de janeiro. Levei ela para um restaurante e meu filho disse, olha, tem um restaurante ótimo que a gente vai. Era um bife com molho de mostarda, mas tá bom. Era assim, espetacular, tal. Francês, tá bom. E nós fomos para esse restaurante que aparentemente era muito chique, eu não sei, mas as esposas entraram assim, arrumadas, e os homens sempre de bermuda, tênis e uma camisa polo, né? Esse é o uniforme da Barra da Tijuca, não é não? As esposas de salto alto e cabelo e tal, e o cara está lá de camisa Lacoste, ou camisa, né, polo, bermuda e tênis. E eu vi esses dois casais, que aparentemente era um jantar, né, assim, mais social e tal, e assim que sentaram, todo mundo tirou seu smartphone. Eu disse, meu Deus do céu, estão aqui num encontro aparentemente, né, especial, e todo mundo olhando o smartphone, né, vendo mais um vídeo que apareceu no WhatsApp. Né, a gente não fala mais, a gente não conversa mais. Você quer realmente ter um jantar romântico? Deixa o telefone no carro. E eu vi famílias inteiras, pai, mãe, 3 filhos, todo mundo sentou na mesa e todo mundo, depois de escolher a comida, antes mesmo de escolher a comida, todo mundo tirou o iPhone ou o smartphone para ver se tinha Facebook, se tinha Instagram, se tinha e-mail, se tinha WhatsApp, para uma rede social. Olha, redes sociais são tão antissociais, não é verdade? O efeito é tão antissocial, porque nos liga a pessoas com quem não temos nada, não conheço. Eu vejo pessoas que dizem, meu amigo, eu não conheço você. Né? E há pessoas que por causa do Facebook, eu chego num lugar, você me conhece? Eu disse, não. Aí ficam chateados, mas eu estou no seu Facebook. Eu disse, e daí? Você é desse tamanho no Facebook. Também você é desse tamanho, estou vendo você grande e tal. Facebook, você é desse tamanho. Como é que eu posso ser amigo de alguém desse tamanho? Eu não posso, é difícil. Que sociedade maluca que nós vivemos, não é? Mas é também uma sociedade solitária, porque isso nos remete a uma solidão prática. Porque não há um intercâmbio e não há um engajamento pessoal. É tudo a nível de ideias, é tudo a nível de vídeos na YouTube de gatinhos fazendo coisas, ou de cachorros fazendo alguma coisa, ou de... E nós vivemos numa época onde pessoas cada vez mais estão dizendo, não, eu não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Eu não preciso pertencer, porque eu e Jesus, basta eu ter um pouquinho do Augustus Nicodemos na YouTube, um pouquinho do Paul Washer, um pouquinho do John Piper, e eu estou ótimo, estou bem. Eu posso me alimentar muito bem, e de fato você pode aprender muitas coisas, mas isso não vai promover comunhão com o Espírito Santo. Pois a comunhão com o Espírito Santo passa por uma obediência a quê? Qual é o mandamento que nós temos que obedecer? É amar uns aos outros. Nós temos que amar o nosso
próximo. A igreja está em apuros, sim, mas isso não quer dizer que a igreja não tenha seu papel. Tem um papel crítico, crucial, fundamental na nossa espiritualidade. A espiritualidade individualista é um oxímoro, é uma contradição de termos, é algo que não existe, como água seca. Não existe água seca, como também não existe espiritualidade individualista. Toda verdadeira espiritualidade, toda comunhão verdadeira com o Espírito de Deus passa por um engajamento com um corpo, com uma igreja. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos, disse Jesus, ali estarei. Você sabe que, por curiosidade, só para lembrar da citação, porque é difícil lembrar onde fica todos esses versículos, o pastor John e o pastor Marcelo sabem. Você pergunta e eles já sabem onde fica tudo. Eles citam tudo, são brilhantes. Mas eu não sei onde fica esse versículo, então eu fui buscar, usei minha chave bíblica, não é? É um app que tenho, então eu fui achar, e eu achei uma coisa interessante, porque nós vemos assim, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estarei. E eu pensei, bom, qualquer reunião, qualquer grupo de pessoas que se reúne em nome de Jesus, ele necessariamente está. Mas não é este o contexto desse versículo. Em Mateus, ele já sabe, ele já está procurando, eu nem falei a citação, está vendo? Ele sabe. Mateus 18, abra Mateus 18. O contexto desse versículo não é um culto qualquer. É muito interessante esse contexto. Mateus 18, versículo 15 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2. De modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois, e agora vem, pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Meu Deus! De repente, essa promessa da presença de Cristo entre nós é feita no contexto de quê? De disciplina eclesiástica. De uma igreja que está trabalhando os seus relacionamentos, uma igreja onde alguém se ofende, o outro chama, vem cá, meu irmão, vamos lá, vamos nos reconciliar. É no contexto de um processo disciplinar que visa não excluir alguém. Isso é, assim, um caso extremo, mas que visa reconciliar pessoas. A gente podia gastar tempo para ver as regras de disciplina aqui, mas vou apenas resumir. Alguém me ofende, eu chego e digo, vem cá, irmão, você fez mal. No final. Aí eu chamo alguém, vem cá, você viu o que ele falou para mim? Você viu o que ele fez? Aí eu vi, realmente ele está errado. Aí ele não quer saber, fiz nada errado não. Aí chama mais 2 ou 3, vem cá, vem, vocês não viram? Isso. Hoje em dia, se alguém chegar para mais alguém na igreja e disser, irmão, você me ofendeu, sabe o que vai fazer? Vai sair da igreja. Vai dizer, não, eu sou mais eu não preciso dessa igreja, eu não preciso de coisa nenhuma, eu não preciso disso, eu posso ir para outra igreja, lá tem boa pregação, aqui tem boa música, né? Está cheio de igreja, e aqui está cheio de igreja na Barra, não é? No Rio, está cheio de igreja. Então, se a igreja começar a me incomodar, se começar a exigir alguma coisa de mim, começar a me confrontar com o que eu digo, e não há nada pior do que pegar a pessoa e dizer, você fez mal. Ninguém quer ouvir isso, ninguém gosta de ouvir isso, ninguém pode se meter comigo, porque eu sou mais eu e Deus.
Eu e Deus. E eu vim aqui assistir, eu vim aqui receber, eu não vim aqui trabalhar relacionamento com ninguém, eu não vim aqui ter que aguentar essa gente complicada, porque olhe só ao seu redor, todo mundo ao seu redor é complicado, olhe só as pessoas complicadas ao seu redor, olhe todo mundo complicado, é tudo complicado. Diga para o seu vizinho com todo carinho, você é complicado, meu irmão. É complicado. Então, o que a gente faz? Para não complicar, a gente entra, assiste, gostou, faz uma oração, toma uma ceia e vai embora. Para não complicar. Meus irmãos, igreja é para ser complicado. Igreja é para ser complicado. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos, como? Trabalhando isso. Trabalhando essa coisa complicada de andar juntos. Onde 2 ou 3 estão reunidos desta maneira, Ele está presente. Você que está procurando aquela igreja onde você entra e pau, a presença de Deus, e você, uau, eu fui abençoado, arrepiei, suei, chorei, ri, achei ótimo, que igreja bacana. Agora, ninguém se meta comigo. Isso não é espiritualidade, mas é a maneira que a grande maioria se conduz. É a maneira que a grande maioria se conduz. E chega na igreja, e enquanto todo mundo estiver sorrindo para a gente, e o que a gente faz ou deixa de fazer não ofende ninguém, a gente fica. Mas o momento que começa a se meter na nossa vida, a gente já pula fora. E ainda nos perguntamos, por que a igreja está em tantos apuros? Por que a igreja é tão fria? Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que eu não chego? Por que eu não recebo renovação na igreja? É porque a igreja não tem poder? Não, é porque você não tem nada a ver com a igreja. Você não tem nada a ver com a igreja. Você não está reunido num relacionamento estável e amoroso. Porque amor, meus irmãos, é uma coisa ter afeto, é uma coisa ter apreço, é uma coisa ser gentil e é uma coisa ser cortês. Outra coisa é amar. Amar de verdade requer compromisso. Aquela pessoa que diz, eu te amo, então vamos casar. Não, eu não quero compromisso. É o grande problema da nossa época, pessoas não querem compromisso. Não, eu quero te amar, mas sem compromisso. Não existe amor sem compromisso. Não existe comunhão no Espírito sem amor. Ou seja, a igreja que vai realmente ver o mover de Deus é uma igreja que é composta por pessoas compromissadas umas com as outras. Nós vivemos numa época assim, onde as igrejas estão cheias de ciganos espirituais, de borboletas espirituais, de turistas espirituais. Alguns turistas são bem impacientes, bem frequentam, assistem um culto e vão embora. Tem outros turistas que passam temporadas, ficam um pouquinho nessa igreja, depois de um mês dizem, olha, eu estou com saudades daquela outra igreja, vamos para outra igreja. Aí ficam mais um mês, 6 semanas, 2 meses, e dizem, quer saber, catedral também é muito legal, vou voltar para a catedral. Aí vem e ainda diz, essa é a minha igreja. Não é não. O meu lar é onde eu durmo sempre. Eu sou marido de uma só esposa, eu sou membro de uma só igreja. Alô? Porque amor, é assim que amor funciona. Amor funciona dentro de um compromisso, porque é quando há um compromisso que você tem que realmente resolver os problemas. Não é? Casou, agora tem que se resolver.
Agora tem que... Mas nós vivemos até numa época em que nem casamento é mais respeitado e pessoas se separam à toa. Ah, não deu certo. Bobagem. Você não trabalhou. Você desistiu. Não estamos falando de ter poder sobre a vida uns dos outros ou de você ser um vassalo do pastor. Gente, o Senhor é meu pastor, mas nenhum pastor é meu Senhor. Há super apóstolos no Brasil que oprimem pessoas, onde pessoas não conseguem nem tirar férias sem pedir permissão ao apóstolo ou sem pedir permissão ao seu líder espiritual. Meus irmãos, nós estamos aqui para orientar, para liderar, para conduzir a casa de Deus, mas não para patrulhar a sua vida em todas as suas decisões. Não é um lugar de opressão e de controle, mas é um lugar, sim, de compromisso. Há maridos que oprimem suas esposas. Não é assim que o casamento devia ser. A esposa fica preocupadíssima, não pode cortar o cabelo se o marido não aprovar, não pode usar esse vestido, fica preocupadíssima, será que ele vai gostar do jantar? Meu Deus do céu, e o marido senta lá e ela fica suando frio e tal. Isso é opressão, isso não é casamento. Isso não é casamento. Então, mas casamento não é casamento é uma parceria. Como também a igreja é um lugar onde pessoas convivem com uma liberdade e também com apoio mútuo, onde entendemos que nós somos pecadores salvos pela graça de Deus e ninguém aqui é mais assim com Deus do que o próximo, nem o pastor. O pastor está aqui para orientar, para ensinar, para conduzir a igreja, o rebanho do Senhor, mas Ele não é o dono de ninguém, não é o gerente de ninguém. Nós não somos gerentes das suas vidas, nós somos líderes em exemplo e em palavra, e nós trazemos a palavra de Deus sem truques, simplesmente apresentamos e entregamos a sua consciência, e então a condução da sua vida, você então tem que responder a Deus sobre isto, mas para que Deus permaneça em nós, e nós nele, nós temos que amar o nosso próximo. E amar não é só dar uma esmola da sua presença, mas é um compromisso de andar junto. Este é o contexto do mover do Espírito Santo. Quando nós abrimos 1 Coríntios 12, pode abrir 1 Coríntios 12. Paulo diz em 1 Coríntios 12, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, ou ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Muitos não entendem esse versículo e até reescrevem esse versículo na cabeça, dizendo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o seu próprio bem. Não é visando o seu próprio bem. O mover do Espírito, a plenitude do Espírito, os dons do Espírito, seja de cura, seja de profecia, seja de línguas estranhas, seja qual for o dom é concedido pelo Espírito para o bem comum, para o bem dos outros. Sem amor, você não vai buscar o bem dos outros. Porque quando Jesus diz, devemos amar uns aos outros, na nossa cabeça confusa do século XXI, essa palavra amor é um conceito pouco compreendido.
Então pensamos que amar é ser romântico. Acabamos de ter Dia dos Namorados sexta-feira. Muito romantismo no ar. Mas isso é uma expressão de carinho e de afeto, mas não é uma expressão do verdadeiro amor. Pode haver verdadeiro amor no meio disto, como também pode ter verdadeiro amor sem romance e sem sentimentalismo. Então, há pessoas que vêm e são muito efusivas, são muito expressivas, chegam e abraçam todo mundo. Ô meu irmão, ô meu querido, ô meu amado. Falam isso porque não sabem nosso nome. Então, e fica assim, ô meu amado, então meu querido, ô meu irmão, querido. E abraça todo mundo, beija todo mundo. Nossa, essa pessoa é muito amorosa. Não, ela é muito expressiva. A pessoa amorosa é uma pessoa que se sacrifica pelo próximo. Tanto que Jesus, na nossa primeira leitura, disse, amor maior, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Ou seja, ele dá de si. E a igreja não é um lugar, principalmente de receber, é um lugar onde você dá de si para os outros e então recebe do Espírito Santo. É um lugar onde nós fazemos tudo para o bem do nosso próximo. Meus irmãos, nós temos pessoas que servem na igreja, não para ser alguém, não para vestir um terno, num domingo onde a grande maioria está vestido confortavelmente, nós estamos de terno. Para quê? Para servir bem. Para servir. Não é para ser alguém. Alguém que se oferece para dar aula ou para conduzir a escolinha, a igreja de gente pequena, não faz isso para ser alguém, mas para o bem daquelas crianças que precisam de uma boa formação cristã na igreja. Quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós conduzimos aos outros, não é para o nosso bem, é para o bem do próximo. Deus nos recompensa e Deus vem e faz habitação em nós. Mas o propósito é para o bem dos outros. Mas aqui João 15, voltando ao que eu li, diz, o meu mandamento é este, não precisa abrir. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Agora, na segunda carta de João, esse é o evangelho de João, mas no fim da Bíblia, na segunda carta de João, no 6º versículo, ele diz o seguinte, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Parece um argumento circular, e é um argumento circular, porque ele diz assim, se você obedece, você ama, será amado e estará amando o seu próximo, mas faça isso como obediência. O que esse círculo nos diz? Diz o seguinte, que amor para com o nosso próximo tem que ser segundo os mandamentos de Cristo. Não pode ser a nosso modo, a nossa maneira. Você não é chamado por Deus para reinventar o amor. Eu vou amar os meus irmãos a meu jeito. Não. O amor verdadeiro se traduz pela obediência a Cristo no que diz respeito ao nosso convívio. Porque a Bíblia nos ensina a andarmos juntos, sabia? A Bíblia nos ensina. Por exemplo, virar a outra face, não se ressentir do mal, andar a segunda milha, não cobiçar os bens do próximo. O Sermão no Monte está cheio de parâmetros que mostram como devemos amar o nosso próximo. A igreja amorosa não é necessariamente uma igreja expressiva, né? Uma igreja, claro que vai ser uma igreja calorosa, não vai ser uma igreja estranha. Tem igrejas onde você entra e você quase que tem que pedir desculpas ao introdutor por entrar na igreja. Eu já visitei igrejas onde eu entro
E eu entro pela porta e tem introdutores que ficam assim. E eu... Desculpe, qualquer coisa, sou visitante. Ah, é? Sou. Primeira vez, é? É, primeira vez. Pode sentar. E eu digo, bom, não é uma igreja muito amorosa? E de repente não é. Né? Por isso que é sempre bom pegar pessoas para, assim, chamar pessoas para a introdução, que são assim, menos tímidas. Eu seria um péssimo introdutor. Já imaginou me ter como introdutor? Vocês não iam querer que eu estivesse no time de introdução, porque as pessoas entram e eu já assim, né? Seu bispo? É. Ah, assisti seu YouTube. Ah, legal. Porque eu sou terrível. Não quer dizer que eu não seja amoroso, mas eu sou tímido, né? Agora, há pessoas extrovertidas, e eu experimentei isso, principalmente nos Estados Unidos. Os americanos são muito extrovertidos, até porque os introvertidos são até encorajados a ser menos introvertidos, como se fosse uma doença. Não é, mas são tratados como se fosse lá. E todo mundo é assim, hey, how you doing? E aí, tudo bem? Tal, né? Have a nice day. Tal. Eu me lembro que eu achava assim, todo mundo aqui é tão amoroso, tão amigo, uau. E eu chegava no caixa, eu estava numa farmácia, comprei um negócio numa caixa, eu estava lá, era Natal, estava cansado, né? E a caixa virou para mim e disse, e aí, você está bem? Ele disse, não, eu estou um pouquinho cansado. Você? E eu que estou sentado nessa caixa o dia inteiro. Eu disse, uai, mas você me perguntou? Ela ficou chateada porque eu respondi a pergunta dela. Eu disse, que coisa estranha, um povo todo efusivo, todo extrovertido. Então, você vê, às vezes nós paramos nas coisas tão superficiais, achamos que a igreja é amorosa, olha, e a verdade é que tem uma certa questão cultural nos Estados Unidos, que durante 5 minutos você é brasileiro, uau, tal, Buenos Aires, não, futebol, sim, tem. Então, 5 minutos depois, não querem nem ver você pintado de ouro. É impressionante. É um interesse intenso e rapidamente passa. Amor verdadeiro procura saber se realmente estamos bem. Se compadece. Se sacrifica um pelo outro. Chora com quem chora. Se alegra com quem se alegra. Olha, é difícil ficar perto de pessoas que estão sofrendo muito. É difícil. Porque a gente fica assim, fica assim não. Mas fica, né? Aí você não tem mais o que dizer, né? Depois, então, E quantas pessoas sofrem tragédias em sua vida e, estranhamente, são abandonadas pelos seus amigos porque a sua tristeza parece que viola uma certa tolerância social. Nós temos um amigo muito querido, um casal nosso que perdeu sua filha há muitos anos atrás, numa tragédia automobilística na Lagoa. E a tristeza desse casal foi tão profunda, e o luto foi tão profundo que durou anos literalmente, ao ponto desta irmã querida nem tocar no quarto da filha, não queria nem mexer nas coisas dela, deixou o quarto exatamente como estava, e os próprios parentes começaram a deixar de visitar, os amigos pararam de visitar, porque não aguentavam mais estar perto, mas quem ama, fica perto, não se afasta, mas chora com quem chora. Chora uma semana, chora um ano, chora 5 anos que for necessário, mas quem ama não se afasta. E na igreja o amor verdadeiro é o que o Espírito Santo potencializa e o que Ele abençoa com a sua presença e com a sua comunhão. Quando realmente nos doamos uns para os outros, quando realmente sacrificamos nosso tempo, nosso sentimento, nosso conforto, até os nossos bens,
então o Espírito Santo pode se mover poderosamente no nosso meio. Pessoas que querem um pouquinho de Deus aqui, um pouquinho de Deus ali, nunca terão essa comunhão profunda com o Espírito Santo. Pessoas que querem sentir alguma coisa, vai para o cinema, vai surfar, você vai se sentir muito bem, né? Bom, talvez não no início, porque você não vai conseguir, mas dá um passeio, anda na praia. Você quer se parecer? Não vem para a igreja para se parecer. Igreja não é lugar para você, estou precisando, sabe, descarregar um pouquinho os maus fluidos, então vou lá tomar aquele biscoitinho e um suquinho e eu vou ficar zen. A igreja não é para isso, não. A igreja não é isso. A igreja é o lugar onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estarei, disse Jesus Cristo. Mas isso no contexto de quê? De um corpo, de uma família que tem compromisso mútuo. Por que vemos pouco do mover do Espírito hoje em dia? Porque os bons tempos pentecostais, bons tempos. Há pessoas aqui que já viveram intensamente a vida no Espírito, presenciando e participando e sendo até usado com dons espirituais. Mas pense no compromisso que você tinha com aquela igreja naqueles tempos. Quando você chegava na igreja do trabalho e já arregaçava as mangas e procurava o pastor dizendo, pastor, o que eu posso fazer? Como posso ajudar? Onde você estava disponível para as coisas da igreja. Mas hoje em dia, dia de sol, feriadão, fim de semana mais estendido, corremos logo para o sítio, corremos logo para a casa da praia, porque a igreja se torna a opção quando não tem outras coisas para fazer. Amados irmãos, é por isso, creio, em boa parte, que nós não vemos o mover do Espírito de Deus maior, porque não temos esse compromisso de doar, de vir para a igreja doando de nós mesmos, sacrificando-nos uns pelos outros. Deus nos convida para adentrar e participar desta comunhão sagrada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Quem não quer isto? Eu quero isto. Eu quero isto. Eu quero mais de Cristo, mais do seu poder. Eu quero que minhas orações passem do teto. Eu quero esta comunhão que enche o meu coração e que transborda. Eu quero que a minha fé abençoe a minha descendência. Mas para isso o Espírito Santo terá que fluir. Terá que fluir. E para isso acontecer, temos que obedecer os seus mandamentos. E o que Ele manda? Que amemos uns aos outros. Amor de verdade, não sentimentalismo barato, não romance evangélico e não apenas extroversão expressiva, mas um amor que conta com a minha presença cada vez que aquela porta se abre. Quando a igreja marca um churrasco, não, mas sabe o que é? Churrascaria tem comida melhor. Não é uma questão disto. Marcamos momento de comunhão porque precisamos obedecer a Cristo amando uns aos outros. Não é para nos entreter, não é para passar o tempo, mas é para sermos instrumentos nas mãos de Deus e nós recebermos a plenitude do seu Espírito. Vamos orar. Amado Deus e Pai,
tua palavra é verdadeira e fiel. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Fala tão claramente. Tão claramente. Mas o nosso coração é endurecido pelo egoísmo, por um estilo de vida contemporâneo, individualista. Tantas coisas nos interessam, tantas coisas para ver, tantos filmes para assistir, tantos programas de televisão, tantas notícias que queremos ver, tantas conversas pelo WhatsApp. Não temos tempo, porque o nosso tempo foi roubado. Permitimos que esse tempo fosse roubado. E com ele, a nossa vida. E com ele, a nossa energia vital. E com ele, o nosso coração. Cabeça cheia de ideias, mas o coração vazio. Vida cheia de afazeres, entretenimentos, distrações, hobbies. E então chegamos aqui, nos sentimos frios e achamos que o problema é a igreja. A igreja não tem poder. Quando de fato não temos permanecido em Ti. Muda isto, Senhor, em nós. Abre os nossos olhos para entender o que teremos que abrir mão, do que teremos que abrir mão, para vivermos a maior alegria que o homem jamais poderia desejar. Comunhão com a Santíssima Trindade, pois fomos criados para isso. Nossa alma anseia por isto. Anseia por Deus, tem fome e sede de Deus. Senhor, confirma essas palavras em cada coração e mente hoje, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém.